Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Nós recebemos uma mensagem através do e-mail e a tradução dessa mensagem diz o seguinte: Olá, irmão, como você está? Pode, por favor, publicar a minha história de forma anônima? Sou uma mulher sul-africana de 34 anos e juntei-me ao Reino Marinho. Minha missão é destruir o maior número de casamentos possível. Pode me chamar de Latum. Tenho 34 anos e sou uma mulher sul-africana. A minha confissão é realmente sombria e demoníaca. E as pessoas muitas vezes pensam que a bruxaria é apenas para as aldeias e que é para aqueles que não são educados. Pensamos que é apenas superstição, mas a verdade é muito maior. A bruxaria está por todo o nosso país e é agora mais prevalente, mais espiritual do que a maioria pode imaginar. Eu sei porque me juntei a ela e vivo isso. Estou casada com um marido que reside no Reino Marinho. Esta é a minha história de como tornei-me uma noiva do Reino Marinho e como a minha vida se transformou numa missão de destruir casamentos e por que não consigo ter paz nesta vida, mesmo que o dinheiro esteja presente. Cresci em Devon, não muito longe do oceano, e desde o primeiro dia em que comecei a sair, vi um homem que veio até mim, e esse homem me disse que a minha missão era uma missão maior, e eu deveria sair de Devon. Isso foi quando eu tinha 19 anos, quando vim para Joburg. Quando cheguei a Joburg, foi quando me disseram para ir a esta outra igreja. O meu sonho, eu iria encontrar esta outra profetisa, Janés, que iria orar por mim. Procurei essa igreja por cerca de um mês. Todos os dias eu ia ao centro de Joburg tentando encontrar essa igreja. Sempre me diziam o nome da igreja, mas depois percebi que o nome que me disseram estava errado. Descobri sobre este outro cartaz de profetisa Janés. Ela estava entre alguns dos profetas que iriam ter uma noite de maravilhas naquela igreja. E eu sabia que esta era a mulher que me disseram nos meus sonhos. Então fui a essa igreja. Imediatamente ela veio até mim e disse-me que eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim e queria que eu fosse à sua igreja, como sempre, pois ela iria fazer de mim uma grande mulher. Mais tarde ela me disse que quando me viu, sabia que tinha sido escolhido pelos espíritos das águas e que eu deveria ser uma esposa, pois já era uma esposa do Reino Marinho, mas ainda não tinha um casamento. Isso já tinha sido feito no reino espiritual e eu não poderia fugir daquela vida. Quando disse que não podia, ela disse: "Você não pode fugir dessa vida porque se tentar vai enlouquecer." E pensei que ela estava a mentir. Um dia, quando eu estava no trabalho, foi quando descobri, irmão, que essa mulher estava a dizer-me a verdade honestamente. Ela estava a dizer-me a verdade porque quando eu estava no trabalho, conheci outro homem que me disse que era a minha hora de começar a enlouquecer. Perguntei como assim, e então o homem disse-me que como eu recusei casar com ele, no reino espiritual ele era o meu marido. Ele conseguiu entrar no corpo de um louco que apareceu de repente diante de mim. E esse louco veio até mim e falou comigo, dizendo que era o meu marido do Reino Marinho. E como eu estava a tentar fugir, como tinha sido dito pela profetisa, fugir iria fazer-me enlouquecer. E eu sabia que isso era o que deveria acontecer. Nesse mesmo dia tive um sonho com uma cobra gigante que tinha uma coroa. E vi uma mulher, metade peixe, metade humana. Eles me puxaram para baixo da água e eu me encontrei numa grande cidade bonita e vi muitas pessoas lá embaixo. A maioria das pessoas que moram
vão e ficam no reino marinho esperando pelo fim. Eu vi palácios feitos de cristal, vi pessoas vestidas de ouro. Toda a riqueza que existe nesta terra vem do reino marinho. Eu vi tronos e em cima desses tronos estavam criaturas estranhas que se disseram que antes eram anjos antes de caírem do céu. Disseram-nos que isso era uma introdução. Eu estava a ser apresentada à família do meu marido do reino espiritual. Pertencia ao reino marinho, disseram-me, e a minha missão era servir os meus sogros, destruindo casamentos em terra, porque o casamento tem um propósito religioso no reino espiritual, assim como é o corpo de Cristo. Assim como Cristo está casado com seu corpo, também uma mulher está casada com seu marido. E ao destruir isso, você blasfema contra o que Cristo representa. Quando acordei, para a minha surpresa, encontrei um colar de coxas de verdade amarrado ao meu pescoço. Ninguém sabia o que eu tinha algo assim. 3 semanas depois fui então levado pela profetisa. Fomos a Deon e ela nos disse que iríamos fazer a iniciação para que eu pudesse ser iniciado. Ela também é uma serva do Espírito Marinho. Ela veio à igreja, aliás, ela veio à África do Sul para recrutar o maior número de mulheres poderosas para o reino marinho. Depois, quando chegou a noite, fui levada à praia, onde me disseram ficar nua e em um círculo, e havia algumas velas. Eu vi que o oceano se aproximava cada vez mais e da água vinha um homem muito bonito. Ele veio até mim e disse: esta é a minha esposa e eu estou feliz que neste dia você me trouxe ela. Você é minha esposa e eu te amei desde o dia em que você nasceu. Ele me disse que um dos meus antepassados foi casado com ele e eu lembrei dele. Fui levada para as profundezas da água, onde me deram um líquido e me disseram para beber. Era água misturada com sangue de peixe. Vomitei, mas me disseram para continuar bebendo. Quando ao colar que foi dado a mim pelo meu marido marinho, ele desapareceu na minha pele. Este está no meu coração e é uma parte de mim. O juramento que fiz foi dormir com aquele homem, meu marido, na sua verdadeira forma. É metade peixe, metade homem. Desde aquele dia, minha vida mudou. Minha beleza aumentou estranhamente. Os homens estão sempre atrás de mim. Até pastores, homens casados, não conseguem resistir a mim. Não se trata de beleza natural. É por causa do espírito marinho, meu marido, que está dentro de mim. Portanto, minha missão é atacar casamentos. Sempre que durmo com um homem casado, o casamento dele pode desmoronar em meses. Algumas das suas esposas podem simplesmente adoecer. Outras podem começar a sonhar com cobras. Outras mulheres que não são espiritualmente fortes podem simplesmente fazer as malas e sair, dizendo que esse casamento é muito tóxico. E ainda não é tóxico. Havia um homem que conheci em um hotel. Ele era um empresário de Saturn. Em 3 meses de nosso caso, sua esposa descobriu que estávamos a atrair. Ela não pode suportar viver com ele. Ela continuava dizendo que via outra mulher na cama todas as noites. Ela se divorciou dele e o divórcio é muito caro. Ele perdeu milhões e ficou quebrado. Havia até um pastor bem conhecido, que eu consegui que perdesse da nossa localização em Kazette, e após uma noite com ele, sua esposa começou
a sangrar sem parar. Ela morreu em 1 ano. A igreja não é mais o que costumava ser. Aquele homem é um puro bêbado. As pessoas não sabem disso. Depois, o marido da minha melhor amiga, este ainda me persegue até hoje. Minha melhor amiga confiou em mim. O marido dela era muito bonito, mas meu marido, do Reino Marinho, o espírito me empurrou para atacá-lo. Eu cedi e, em 6 meses de ter dormido com o homem, o casamento acabou. Minha amiga cometeu suicídio. Cada casamento quebrado sempre termina com pessoas sofrendo. Quero apenas dizer como você pode reconhecer uma mulher como eu, uma mulher que sempre atrai homens de forma antinatural. E se você namora uma mulher e de repente começa a ter sonhos constantes de casamento debaixo de água, significa que você está namorando com uma mulher espírito marinho que está te iniciando. E ao se casar com ela em seus sonhos, você está, na verdade, se divorciando da sua própria esposa no reino físico. E se você perceber que namora uma mulher e de repente seu dinheiro para de fluir, você sabe que está namorando uma mulher espírito marinho. Você precisa saber disso. Peço desculpas a todos os homens com quem namorei, porque eu me conheço. Sou muito atraente e um homem achará muito difícil desistir de uma mulher tão bonita quanto eu. Venho aqui porque quero que seus ouvintes saibam que essas coisas existem. Eles pensam que a bruxaria não existe na África do Sul, mas a bruxaria está viva e muito bem. Queridos ouvintes, essa é a mensagem que nos foi enviada por uma das nossas irmãs queridas. Vamos tentar falar com a nossa irmã na seção de comentários. Coisas estranhas de fato acontecem neste mundo. A próxima história que vocês vão ouvir foi enviada a uma de nossas irmãs que nos ajudou com a tradução, mesmo que o nosso irmão tenha dito que tudo bem. A mensagem diz assim: você pode apenas publicar o áudio, mesmo que ele estivesse a falar em Zulu. Mas nossa irmã disse que tinha tempo para traduzir, para que todos pudessem ouvir essa confissão. A confissão diz assim: olá, quase perdi e vendi minha alma por um contrato. Eu nasci em Soweto e fui um sonhador naqueles dias desde 2006. Eu achava que ia ser o próximo DJ a sair da África do Sul. Eu realmente sabia fazer batidas. Meu estilo era muito bom e minha música era diferente. E eu não sabia que a indústria musical não é o que você pode imaginar. A indústria musical está cheia de pessoas obscuras, sujas, que vão tirar proveito de engolir. Eu cresci, a vida era muito difícil e eu apenas queria sair do carro e ficar nos subúrbios. Todas as sextas-feiras eu costumava ficar perto de um outro amigo meu. Nós costumávamos tocar DJ em uma taverna. Foi assim que aprendi a fazer DJ, misturando kwaito e house. Quando eu tinha 16 anos, estava fazendo batidas no meu Fruit Loop. Era apenas um pequeno computador que eu tinha, que sempre tratava. Às vezes eu ainda ia fazer batidas em um café da internet. Eles costumavam me dar 1 hora. Eles me cobravam 5 randes por hora apenas para usar seus computadores, que eram um pouco mais rápidos daqueles dias. Em 2008 minha sorte parecia mudar. Havia uma grande gravadora em Joik que estava abrindo inscrições para novos DJs. Eu gravei meus demos e um CD. Peguei dinheiro emprestado
para táxi e fui para Kenton. Deixei meu demo na recepção. Eu senti que era isso. Finalmente, a ligação chegou. 2 semanas depois recebi uma ligação. Suas batidas são boas. O cara do A&R disse: venha, vamos falar de grandes negócios. Eu me vesti e fui até lá. Até emprestei uma camisa limpa do meu primo. Fui aos escritórios deles. Eles me receberam como uma estrela. Foi tão bom me oferecerem café. Disseram-me diretamente que poderia me fazer a próxima grande coisa, como DJ Flash. Mas eu estava disposto. Eu deveria estar disposto a fazer tudo o que fosse preciso para ficar rica. Não entendi o que isto significava até depois, quando aquele mesmo cara de A&R me convidou para uma sessão privada na casa de um homem rico. Ele disse que algumas das maiores personalidades da indústria estavam lá. Ele foi quem encontrou quase todos. Quando cheguei, não era um estúdio, era uma mansão. Então, era tão bonita e eu vi que havia esse outro produtor que me disseram que era o produtor de fundo das músicas mais populares naqueles anos. O homem disse que sabe, suas batidas são boas, mas o talento sozinho não é suficiente na indústria musical. Você quer ler os seus direitos de execução? Então deve ser capaz de se sacrificar. Ele disse que essa noite você vai dormir com ele. Ele estava apontando para aquele homem. Ele apontou para aquele homem e disse que esse homem é gay. Ele adora dormir com outros homens. Para que ele possa te oferecer o contrato, você deve dormir com ele. Naquele momento eu sabia que tudo que eu havia imaginado desabou. Eu tinha 20 anos. Eu estava quebrado. Minha mãe estava apenas se esforçando para manter a vida. E eu aqui, meu sonho estava diante de mim. Tudo o que eu tinha de fazer era abrir mão da minha dignidade como homem. Meu corpo, minha alma. Não posso mentir. Eles apontaram para um outro Range Rover e disseram: você será alguém que vai conseguir. E quando estavam me contando sobre me dar o Range Rover, naquela mesma noite, uma parte de mim pensou sobre isso. Eu até me imaginei dirigindo um Range Rover e indo para gigs lotados, meu rosto na televisão. Eu até imaginei minha mãe finalmente descansando, minha família finalmente orgulhosa. Mas então, outra parte de mim pensou: é isso que você quer? Você quer dormir com outro homem? Você quer dormir com outro homem só para ter um Range Rover? Desistir não era fácil. Eu recusei. Eu disse: não, nunca dormi com um homem e não tenho intenção alguma para dormir com um homem. E então foi quando percebi que eles não estavam felizes. Eles pararam de sorrir para mim, de brincar comigo. Eles até tinham minhas batidas tocando. E então eles pararam a música e disseram que essa é a música ruim. E ele retirou o CD, jogou no chão e então disseram que eu estava livre para partir. Meu demo nunca foi mencionado. Eu até tentei levar meu demo para diferentes estações de rádio para sua biblioteca, mas não funcionou. Eu numa vez trabalhei em uma boate que foi a minha única fonte de sustento. Eu pensava que pelo menos um dia alguém ouviria a minha música, mas aquela boate me disseram que não podiam me fazer seu DJ residente porque minha música era ruim. A mesma afirmação que eu recebi em Santon de que minha música era ruim. A mesma afirmação que eu ouvi no boato. E eu sabia que eles tinham sido orientados
a não me fazer DJ residente novamente. Voltei para Soweto, de volta à minha vida antiga. Era tudo a mesma coisa. Meus sonhos se apagaram. Acabei até me tornando um segurança. Eu vivi com amargura, mas toda vez que vejo DJs surgindo do nada, eu sei que há aqueles, não todos, mas eu sei que há aqueles que passaram por isso em sessões privadas para se tornarem estrelas é exceção. Alguns deles eu sei que dormiram com homens, mas mesmo que eu tenha permanecido na minha própria região, assim que é, eu costumava ser famoso fazendo pequenos shows, recebendo pelo menos 500%. Era suficiente. Quando olho para o meu reflexo no espelho, quando olho para o meu filho, eu sei que pelo menos eu tomei uma decisão de não dormir com outro homem para ficar famoso. As pessoas pensam que a indústria da música se resume apenas a talento, mas não se trata de talento. Por trás de tudo, as luzes, os belos clipes musicais, você sabe que há sacrifício. Mesmo aqui na África do Sul, há aqueles que sacrificaram seus parentes para se tornarem famosos como eles são. Há aqueles que sacrificaram seus corpos. Não estou dizendo que as pessoas não devem fazê-lo, mas não acho que seja o caminho certo para se tornar famoso vendendo o seu corpo. Esta é a minha própria história. Quando você postar a minha confissão, por favor, me avise. Eu estarei acompanhando na seção de comentários. Queridos ouvintes, houve uma mensagem que nos foi enviada. A mensagem foi enviada por um dos nossos queridos irmãos. Vamos tentar falar com ele na seção de comentários. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. E ele diz que teve um amigo dele que acabou tendo um sucesso efêmero depois que ele lhe disse que isso tinha acontecido em segredo. Ele disse que meu amigo foi ao mesmo clube em segredo e falou com eles e disse que estava procurando conexões com aquele mesmo cara que tinha levado ao abençoador que queria abençoá-lo para que pudesse conseguir um contrato de música com a gravadora. E de repente as músicas do amigo dele estavam tocando na rádio e ele também teve um clipe musical que estava passando na SABC, mas foi uma música de um só sucesso. Desapareceu do mapa. Ele já desapareceu do mapa. O homem morreu, mas morreu na pobreza. Ele pensava que iria sair de Soweto, mas não. Apenas após aquele sucesso, ele parou de receber qualquer dinheiro e começaram a ignorá-lo. Essa foi outra mensagem que nos foi enviada por um dos nossos irmãos. Coisas estranhas de fato acontecem neste mundo. Vamos tentar falar sobre isso na seção de comentários. Eu vou fazer upload do outro episódio em breve. Então, amados, você pode continuar de olho no seu aplicativo e assim como nas notificações pode assistir a outro episódio lá. Vamos nos encontrar novamente no próximo episódio e até o próximo vídeo.